Abre sua Bíblia no Salmo 119. Antes, só um texto, lê antes que está grifado na minha Bíblia aqui, 118, versículo 18. Não tem nada a ver com a mensagem, tá, gente? Mas lê. O Senhor castigou-me muito, mas não me matou. Quando você acha que Deus não, que a dor não vem dele? Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar todos os seus mandamentos. Então eu não ficarei confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os seus juízos. Observarei os seus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar de todos os teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vai para o versículo 105 agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Deixa sua Bíblia aberta em Malaquias 1. Essa semana, desde o começo da semana, Deus começou a falar comigo sobre a importância de não só da obediência, a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas sobre se apegar na palavra dele. E a palavra dele, eu não estou falando da Bíblia, e a Bíblia é a palavra dele, mas do que sai da boca dele. Não existe, querido, às vezes a gente pega Deus e traz Deus para a nossa vida como um acréscimo na nossa vida. A gente pega ele, engata Deus na nossa vida, para que a partir de agora eu tenha um acessório. Então eu potencializei minha vida. Eu vim para Deus porque eu tinha problemas, porque eu entendi que faltava alguma coisa, e aí eu grudei Deus do lado e dei um up na minha vida. Então agora a minha vida tem solução para alguns problemas, ela tem mais força em algumas áreas. Enfim, ele vem para melhorar algo, e não tem nada a ver com isso andar com Deus. Nada. Por mais que você tenha ouvido isso a vida inteira, não tem nada a ver com isso. Andar com Deus é não ter mais vida. É permitir que Cristo viva dentro de você, que Ele use o seu corpo, que Ele use sua mente. Quando Paulo fala que nós devemos completar as aflições de Cristo, é disso que ele está falando, para que Cristo continue vivendo. Então todos aqueles versículos de Cristo vive em mim, não é só figura de linguagem, é verdade. Porque se Cristo estivesse aqui, ele ia sair daqui para abraçar alguém. Então ele está aqui, e aí ele vai através de mim e abraça alguém. Se Cristo estivesse aqui em corpo, ele ia cuidar do pobre, da viúva, de todo mundo que você viu ele cuidando. Então o que ele fala é: me deixa fazer isso através de você. Eu não te chamei para agregar a sua vida, eu te chamei para você perder a sua vida. Por isso que ele diz: quem perder a sua vida vai encontrá-la. Mas é perder, não é arrumar ela, não é dar um jeitinho nela, deixar ela mais bonita, satisfazer os seus desejos. Não tem nada a ver com isso. Só que para isso, a primeira coisa no caminhar com Deus que acontece quando eu entrego essa vida e jogo é falar: tá, o que eu faço agora então? Porque antes, quando eu cheguei na igreja e me entreguei para Jesus, o caminho era: eu já tenho um trabalho,
eu já tenho os relacionamentos, eu já tenho toda a estrutura de vida. Então eu pego Deus agora e começo a colocar Ele nessa estrutura. Os meus horários agora são adaptados para Deus. O meu jeito de falar agora é adaptado para Ele. Quando eu vou jogar bola eu não dou mais chute. Eu vou incluindo Deus em coisas. Mas quando eu entendo que não é isso, e que eu tenho que parar a minha vida e falar, tá, eu parei tudo, e agora? Aí eu começo a andar na palavra dele. A palavra rema dele. O que é a palavra rema? É uma palavra direta, que é para você. Então, por exemplo, quando Pedro recebeu aquela palavra de vem para andar em cima das águas, primeiro que ele não falou, eu vou pela fé. Ele falou, me chama para ir. Então, manda que eu vá. Ou seja, dê uma palavra. E aí Pedro andou em cima daquela palavra. Se os outros discípulos fossem, eles iam afundar. Porque aquela palavra não era para eles, era para Pedro. Por isso que você pode ter toda a fé do mundo. Você vai afundar se pisar na água. Porque isso é palavra rema. É para você. Não é qualquer um que pode acordar de manhã com a fé de Abraão e falar, eu vou largar tudo e vou para uma terra que Deus mandou você ir. Primeira coisa, o correto é eu parar tudo e falar, o que eu faço então? Deus acabou de me lembrar instintivamente, foi o que eu fiz quando Ele me chamou. Eu não sabia o que fazer, falei, vamos orar. E começamos a orar toda sexta-feira à noite. E depois de meses Ele foi revelando, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo. Porque sem essa palavra, eu vou estar andando em cima do que eu quero. E por mais que você possa dizer, mas melhorou sim as coisas, eu acredito que existe uma coisa chamada misericórdia. Mas misericórdia não cumpre propósito. Morte cumpre propósito. Deus, com misericórdia de Jesus, ele falou, não precisa morrer não, que dor, não tinha cumprido propósito nenhum. Misericórdia sustenta. O mundo não é consumido por misericórdia, mas isso não cumpre propósito. Então, a primeira coisa é entender isso. Eu tenho uma palavra. O que é a minha vida? Ou eu peguei a minha vida, botei Deus perto e trouxe Deus para dentro dela, e aí eu vou andando e pedindo para Deus ir melhorando e abençoando. Isso nunca muda. Só que para sequer eu pedir essa palavra, para eu chegar ao ponto de pedir a palavra, antes eu preciso entregar tudo. Eu preciso estar disposto a entregar tudo. Porque quando essas palavras começarem a vir, elas vão começar a tirar coisas de mim. A palavra que Deus dá de propósito para você, ela nunca vai ser para te dar algo, vai ser para tirar primeiro. Quando Deus revela destino, é só uma bandeira que Ele fincou para você sempre olhar para ela quando tiver medo. Então, quando Ele fala para Abraão, você vai ser pai de nações, Ele fincou uma bandeira longe. Ele falou, quando você tiver medo, olha para lá. Eu falei aquilo e eu vou cumprir. Mas agora comece a entregar. Sai de onde você está e vai embora. Porque é em cima dessa entrega que as coisas começam a ser construídas. O maior problema, na verdade, eu não sei nem se é o maior, mas é porque em todas as etapas que você vai passando desse caminhar com Deus, você vai encontrar algumas dificuldades que são muito difíceis de você romper. Se é difícil inicialmente de você entregar, o viver dessa palavra depois também é muito difícil. Porque o viver dessa palavra é viver só daquilo que sai da boca de Deus. Então, quando a Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da boca de Deus. O que ela está dizendo? O que vai te sustentar na caminhada, e por isso ela fala de pão, não é só o pão. Não é só disso que você vai viver, mas de toda a palavra que sair da boca dele. E toda a palavra que sair sai daqui, muda para lá. Tá bom. Agora você vai construir isso. Tá bom. Agora você vai abandonar isso. Agora você vai se mudar para outro lugar. Toda a palavra que sair. A prova, na verdade, é o tempo entre uma palavra e outra. O tempo de silêncio. Isso é o que prova o coração. Porque uma coisa é Deus todo dia te falando algo. Vira para cá, vira para lá, vai para frente, vai para trás. E a gente gosta disso, é por isso que muitos correm atrás dos profetas. Bate na porta do profeta o tempo todo. Por quê? Porque eu quero saber o que fazer. Ansiedade.
A prova, na verdade, é em pegar aquela palavra que ele falou e ficar sentado nela. E aí Deus fica 5 anos sem falar. Sim, mas ele me falou para vir até aqui, é para eu ficar aqui. E se ele não falou mais nada, é só isso, é só para eu ficar parado aqui. A ansiedade começa a gerar palavras dentro de você. Começa a fazer com que a gente comece a construir caminhos e direções que Deus não abriu a boca para falar. E por ansiedade você começa a construir com cara de Deus. Não, é de Deus, é de Deus. Deus quer me abençoar, Deus quer fazer. Está na hora de casar, está na hora disso, está na hora daquilo, porque é de Deus. Tem cara de Deus. Você não vive do que tem cara de Deus, do que Deus já fez. Você vive do que Ele fala. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a obra de Deus, mas de toda a promessa de Deus, mas de toda a palavra de Deus. A dificuldade é se mover só em cima do que Ele falar. E na hora da dor e da dificuldade, buscar uma palavra dEle e não uma solução. O livro de Malaquias, diferente até dos outros profetas todos, Deus está falando com sacerdotes. Ele quase não se dirige ao povo, ele se dirige a sacerdotes. Esse é um tempo e um povo que já estava com o templo reconstruído. Eles já tinham sido libertos da Babilônia. O templo estava construído, as muralhas levantadas. Estava tudo pronto. Tinha sido destruído, roubado, saqueado. Estava tudo restaurado ali, tudo pronto. E quando você começa a ler esse livro, você começa a ver como estava a cabeça daquele povo. Em todas as etapas. Esse era um povo que tinha uma promessa, eles sabiam da promessa de um libertador. Eles sabiam de tudo que tinha acontecido com a geração anterior deles. Eles tinham visto a restauração da parte espiritual. Deus restaurou tudo o que Ele disse que restauraria com relação ao lugar de adoração. O templo estava pronto. A igreja estava construída. Mas a vida deles de vitória, de vamos dominar de novo, um rei como Davi, isso não existia. Então é mais ou menos assim. Deus te levou para a igreja, te colocou lá. A parte espiritual foi restaurada, você está com visão, você entende já o que é para fazer e o que não é para fazer. Mas a sua vida, lá fora, pessoal, continua cheia de problemas. Não foi arrumada. Mas você vai na igreja, oferece sacrifício, faz tudo o que tem que fazer. Isso esse povo fazia. Eles cumpriam todas as leis, todas as regras eles cumpriam. E aí Deus vem com uma palavra em cima deles que é mais pesada do que aquela que Ele trazia em cima dos povos que não sacrificavam mais, em cima de gente que estava destruído. O livro já começa, peso da palavra do Senhor contra Israel. Ou seja, Deus falando, o que eu vou trazer agora, a palavra que eu estou trazendo através de Malaquias é pesada contra vocês. Mas se você olhar outros povos, outras gerações antes deles, tinham feito pecados muito pesados também. Mas dessa vez Deus vem com peso, porque ele começa a chamar eles de sacerdotes. Homens que tinham responsabilidade de entrar diante de Deus. E Ele começa a listar o pecado desse povo. Ele começa no versículo 2 dizendo assim: eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Então Deus está falando assim, Deus na verdade está revelando em palavras o que Ele sabia que estava no coração do povo. Ele afirma, eu amei vocês. Mas vocês dizem assim, no que você amou a gente? Eles não conseguem entender o amor de Deus. Eles não conseguem perceber. Então é como se eles olhassem para Deus e falassem, Deus não ama a gente. E aí Deus responde, no que Ele amou o povo. Ele continua o versículo 2. Não foi Esaú irmão de Jacó? Todavia amei Jacó. Deus está falando assim, eu amei vocês por escolha. Eu escolhi Jacó. E vocês são descendentes de Jacó. Então a primeira coisa que vocês têm que entender, eu escolhi amar vocês. E a resposta do povo é, no que você nos amou? Ou seja, cadê a manifestação desse amor? Cadê as coisas que manifestam esse amor? E Deus responde não com coisas, responde mostrando, eu escolhi amar. Amar é uma escolha da minha parte para com vocês. E vocês estão baseando esse amor
em coisas. Por isso vocês perguntam, no que você me amou, Deus? É como se eu chegasse, a Clara está brava comigo porque ela queria ganhar um presente de Natal. E eu chego e falo para ela, eu te amei, eu te amo. E ela fala assim, no que você me ama? Como você me ama? Você não me deu nada. E eu disse para ela, não, eu escolhi amar você. Isso não tem nada a ver com qualquer coisa que acontecer. O princípio desse povo era não conseguir entender o amor de Deus. Eles não compreendiam isso. E por não compreender, mas eles continuavam cumprindo tudo. De coração duro, por obrigação, mas eles faziam todas as coisas. O altar estava aceso, o fogo era aceso, tudo era mantido, os sacrifícios todos eram mantidos. No versículo 6, Deus vai relatando todos os erros desse povo. Versículo 6, o filho honrará o pai e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Até aqui. Deus começa a se apresentar para eles aqui, cobrar outra coisa deles, ou esfregar outra coisa diante deles. Que é, vocês dizem que eu sou pai. E vocês dizem que eu sou Senhor. Mas Deus está dizendo assim para eles, vocês estão dizendo isso porque vocês aprenderam isso. Disseram para vocês que eu sou pai e que eu sou Senhor. E vocês estão repetindo. Mas se eu sou mesmo, e aí ele faz relação de pai com honra e de Senhor com temor. Se eu sou pai, cadê minha honra de pai? Cadê vocês me colocando nesse lugar? Cadê vocês cuidando de mim dessa forma? E se eu sou Senhor, onde está o respeito? Onde está o temor com relação a esse senhorio? Chamavam Deus de pai e Deus de Senhor. Eles cumpriam todas as ordenanças. De forma hipócrita, de forma da boca para fora, mas eles faziam. E Deus começa a bater de frente com eles. E sempre que Deus confronta, Ele termina falando, mas um dia, todos vão ver isso. Meu nome vai ser engrandecido um dia. É a promessa que Deus estava fazendo já dos gentios, de tudo que ia acontecer depois de Cristo. E Ele continua, versículo 7. Final do 6. Em que desprezamos o teu nome? Deus já revela a pergunta dele. Você está dizendo que a gente despreza? No que a gente está desprezando? Versículo 7. Ofereceis sobre o altar pão imundo. E dizeis, no que temos profanado? Então eles perguntam, no que esse pão tem sido sujo? Nisso, vocês dizem que a mesa do Senhor é desprezível. A oferta estava se tornando suja pela forma como eles estavam entregando. Até aqui, quando Deus fala, vocês colocam pão imundo. Aí é como se Deus fizesse uma conversa com Ele mesmo. Ele vem do outro lado e fala, mas no que a gente tem feito isso? No que a gente tem profanado o pão? E Deus vem do lado e diz, quando vocês dizem que a mesa é desprezível. Ou seja, que não tem importância. Sabe quando que a oferta se torna imunda? Quando ela perde a importância. Por isso que não tem a ver com valor. Tem a ver com honra, tem a ver com temor. Pão imundo é um pão sem importância. Por quê? Porque o altar sacrifica a oferta. O altar santifica a oferta. O boi, ele é só um boi. E mesmo depois de morto, ele é só carne. Quando eu coloco ele em cima do altar, ele é santificado. Ele é consumido. O fogo não consumia fora do altar. A fumaça não chegava a Deus e Deus não se aproveitava da carne. Para ele o que importava era a fumaça que subia. Mas o que ele está dizendo é, quando vocês tratam o altar, a mesa, como qualquer coisa, a oferta já se tornou suja. É como se esse povo falasse, a gente está fazendo tudo e você ainda está reclamando, Deus. Desde o começo do livro. Deus vai discorrendo de como esse povo já era maduro, já sabia fazer as coisas, mas perdeu a noção de importância, de valor daquilo que estava fazendo para Deus. E Deus continua. E aí quando Deus fala de honra, e Ele continua falando no texto, Ele compara, por acaso se você levar essa mesma oferta, e aí Ele começa a falar da oferta que é dada, não mais da mesa. Versículo 8.
Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal? E não é uma pergunta, não faz mal. É as pessoas afirmando, não faz mal, não tem problema. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, ele vai se agradar de ti? Ou ele vai aceitar a tua pessoa? O que Deus estava comparando para eles é para pensar no que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que estão me honrando, que estão me honrando como pai, me respeitando como Senhor, mas vocês trazem coisas para mim e acham que não tem problema. Então vocês falam, não tem problema não. Gente, vou falar uma coisa, que eu prego pouquíssimo sobre oferta, mas não é porque não é importante. Porque na verdade tem tanta importância quanto louvor. Tem tanta importância quanto palavra. Porque Deus estabeleceu, ponto. Mas ela tem tanta importância quanto tudo. Não é na quantidade, mas na forma como você olha para isso. Enquanto você olha como dinheiro, põe a mão no bolso, dinheiro é só dinheiro. A partir do momento que se torna ovelha, gado, que eu engordo, que eu cuido, que eu separo, que eu não deixo nem pegar mato nisso, porque esse aqui quando crescer eu vou sacrificar, isso é oferta. E aí você transfere isso para você quiser. Você transfere isso para quando você vai dar um presente para alguém, o que você escolhe para dar. E eu tenho tido muito cuidado com isso. Na verdade, há algum tempo eu sempre fui muito atento para isso. Para até na hora de dar um presente para alguém, escolher, pensando naquela pessoa. Sabe quando você vai comprar um presente? Fala, tem que dar um presente. Aí você passa em algum lugar e fala, dá uma camiseta. E pega. E dá, você deu. Mas você não honrou. Mas você entregou. Era aniversário, você deu alguma coisa. Você já ganhou algo que você pegou na mão e falou, não tem nada a ver comigo esse negócio. Se é de um desconhecido, você até entende. Mas se é de alguém que você conhece, você fala, tá, ele me deu alguma coisa, mas ele não pensou em mim. Ele deu. É diferente quando você gasta tempo para lembrar quem é a pessoa, como ela é. Eu tenho certeza que ela vai gostar disso. Eu gostaria de ganhar isso aqui. Eu sei que ela vai gostar disso aqui. Isso é a relação de oferta com Deus. Isso vai muito além de colocar alguma coisa aqui dentro. Isso vai sobre sacrifícios que você sabe que agradam o coração de Deus. Sejam ele financeiros, sejam ele com algo que você vai tirar do seu guarda-roupa para dar para alguém. Sejam ele com um tempo de jejum, de oração, que você vai separar algo precioso para dar para ele, escolhido a dedo para ele, ninguém toca. Esse povo tinha perdido isso totalmente. E é esse texto que Deus começa a falar a respeito disso. Só que para esse povo isso já tinha tornado um peso tão grande, o ter que fazer. Olha o versículo 12. Mas vós o profanais, ele está falando do altar. Quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e sua comida desprezível. Entenda, esse povo não falava isso com a boca. Era como Deus via o coração deles. Vocês colocam coisa impura em cima da mesa, então vocês estão dizendo que minha mesa é impura. Vocês tratam de qualquer jeito, então vocês estão dizendo que não tem importância. Versículo 13. E dizeis, eis aqui, que canseira. O povo cumpria todo o sacrifício, levava, picava o boi, jogava lá e falava, nossa, ainda bem que acabou. Era isso que eles faziam. Eles achavam que estava tudo certo. E o texto continua, e Deus vai falando sobre sacerdotes, sobre esse mandamento ser especificamente para sacerdotes. Entenda que você é sacerdote hoje. Nós somos reis e sacerdotes. E ele começa a narrar, eu não vou ler todo o texto, mas ele começa a falar a respeito das festas que eles faziam, de que eu não aceito mais as festas de vocês, porque elas estão todas contaminadas, que o coração de vocês já está muito longe. E Deus fala para eles que eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Lê a partir do 1. E agora, sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós, ou seja, para vocês.
Se não ouvirdes esse mandamento e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não colocaste isso no seu coração. O que é amaldiçoar uma bênção? A bênção que eles tinham, ou seja, a palavra que dirigia aquela nação, era a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é: você vai se multiplicar, você vai ocupar a terra, seus filhos vão povoar o mundo inteiro e vão dominar sobre a terra. Deus está falando assim: eu tenho já amaldiçoado essa palavra. E por que isso? Porque vós não colocam esse mandamento no coração. Porque vocês estão vivendo só no cumprimento das coisas, mas o coração de vocês está longe de mim. Eles faziam tudo. Templo restaurado, muralhas levantadas, não tinha mais aquela perseguição do lado de fora. Nessa época aqui, o Império Romano ainda não tinha sobre eles o peso que tinha na época de Cristo. O Império Romano, na verdade, não tinha toda a força que tinha lá na frente, não era aquele império todo. E sabe por que esse povo chegou nesse ponto? Porque esse povo não ouvia a voz de Deus. E não é não ouvia, não estou dizendo não ouvia com relação a não obedecia. Esse povo não tinha uma nova palavra de Deus. Eles estavam andando em cima de uma palavra antiga. E eles se cansaram de andar em cima dessa palavra. Não tinha nada novo. Então eles continuavam obedecendo tudo que Deus tinha pedido lá atrás, mas aquilo já estava se tornando cansativo para eles. Eles não conseguiam encontrar alegria naquilo, só o mandamento. E aí eles foram cansando e relaxando. Mas não deixavam de fazer porque era mandamento. E aquilo começou a se tornar maldição para eles. Por isso que em cada ponto que Deus vai confrontá-los, o chamado de Deus é: vocês estão fazendo, mas estão fazendo de forma suja. Vocês estão fazendo, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão fazendo, mas pararam de me honrar. Então vocês trazem um presente, mas quando eu abro ele, não tem honra nenhuma. É como se você quisesse me dar um presente e você trouxesse para mim uma regata. Eu vou abrir e falar: para quem você comprou isso aqui? Para mim não foi, eu não, você já me viu? Não é minha casa, isso aqui não tem a ver comigo. Se eu falar cumprir a oferta, tá aí, pai, honrei. Tá bom, se você acha que é isso. Mas isso, na verdade, só evidencia o quanto você não se importa. Sabe quando tem um texto aqui em Malaquias 2? Malaquias 1, versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda à toa o fogo do altar? Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, nem aceitarei da vossa mão a oblação. O que Deus está falando? Era melhor que não tivesse acendido. Porque vocês acendem isso, falam que é para mim, mas vocês só evidenciam desprezo quando fazem isso. Era melhor não fazer. Deus é mais humano do que a gente pensa. Na verdade, a gente é mais divino do que pensa. Mas o fato é que é muito parecido. E a incapacidade que a gente tem, às vezes, de trazer Deus no nosso plano, de se relacionar com Ele como se relaciona com um amigo, faz com que a gente ache que Ele não liga. Então, se o prefeito da cidade viesse aqui, eu ia arrumar tudo, eu não ia atrasar, eu ia preparar o louvor bonito, eu ia preparar a palavra, mas o prefeito não vem, vem só Deus. Ah, tá bom. É isso. O prefeito não vem. Ah, a gente até murcha, porque Deus não... Você entende que se não fosse a misericórdia, a gente já tinha tudo morrido. É a causa de não sermos consumidos, misericórdia. Porque a gente faz isso constantemente com Deus. Então, quando Deus começa a se comparar com o Pai e com o Senhor, é disso que Ele está falando. Reparem como vocês me dão o título, mas não me tratam da forma. E quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que é isso? Se você receber um profeta, respeitando e tratando ele como profeta, você vai receber do profeta o presente que o profeta tem para dar. Que é o quê? Profecia. Eu só vou receber do profeta o que ele tem para me dar, o que ele tem para liberar sobre mim,
se eu colocá-lo nessa posição e respeitá-lo nessa posição. Isso vale para tudo. Quem recebe o pastor na condição de pastor vai receber galardão de pastor. Então, se eu receber o pastor e tratá-lo como pastor, eu vou receber o que ele tem para me dar. Quem recebe Deus como sendo Deus e trata-o como Deus, vai receber o que Deus tem para dar. Porque está na minha forma de lidar, está na minha palavra, está no meu comportamento, e não nele. Sou eu quem tiro. Só que eu tiro na medida em que eu trato com isso. É como você dar uma barra de ouro para alguém que não conhece ouro. Para ele aquilo é um pedaço de ferro, ele vai tratar como ferro e nunca vai desfrutar do valor daquilo. Agora, se eu pego aquela barra de ouro, entendo que é ouro e trato ela como ouro e negocio ela como ouro, eu vou desfrutar daquilo. Mas ela continua sendo a mesma, uma barra de metal. Deus continua sendo o mesmo, um Deus. Seu pastor o mesmo, seu apóstolo o mesmo, seu evangelista, seu profeta, seu amigo, seu marido, seu filho. Se eu tratá-lo no lugar, com a honra e com respeito, com o dever que lhe merece, eu vou extrair dele o que ele tem na natureza dele para me dar. Esse povo não conseguia tirar mais nada de Deus. Depois dessa nação, depois desse período, Deus fica 400 anos sem abrir a boca. Esse povo não conseguia mais tocar Deus. Deus não tinha mais contato com esse povo, foi rompido. E não foi rompido no período em que o povo estava escravizado, em que o povo não tinha altar, em que o povo não podia mais se dobrar diante de Deus, porque senão ia para a fornalha, não. Foi rompido no período em que toda a igreja estava estabelecida. Tudo montado, tudo pronto, o altar no lugar, o povo com dinheiro, com condições de oferecer. Mas um povo que estava cansado de esperar uma palavra. Cansado de se sustentar numa palavra que foi dada lá atrás. E ele começa a relaxar. Os erros, a hipocrisia é institucionalizada na igreja. Antes disso, é como se você lesse e fosse muito evidente as coisas. O povo em pecado, totalmente entregue ao pecado. O povo distante de Deus, altar quebrado. 2 altares espalhados. Altar na cidade que não era para ter. Rei casando com quem não era para casar. Era tudo bagunçado. Aqui não, aqui a religião estava estabelecida. Toda a doutrina estabelecida. Tudo muito certinho, o que é para fazer, o que pode e o que não pode. Mas a hipocrisia se estabeleceu como instituição aqui. Dentro da igreja. E você vê esses 400 anos, o quanto isso endureceu no coração do povo, é quando você entra nos evangelhos e vê como estava a igreja. Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes vendidos para Roma, explorando o próprio povo, amassando, roubando o próprio povo. A religião tinha ganhado força quando você chega lá no evangelho. Mas começou aqui. Com o povo que foi perdendo a sensibilidade da motivação das coisas que estava fazendo para Deus. Do porquê estava fazendo. E Deus vem com peso em cima deles. É como se Deus falasse, isso é pior do que o resto. Porque é melhor um pecador com chance de arrependimento do que alguém que acha que é santo. Do que alguém que acha que está fazendo certo. Porque quando eu acho que eu estou fazendo certo, eu não tenho nem o despertar. Porque já se tornou iniquidade. O que é iniquidade? Um erro que se torna comum. Então eu minto em pequenas coisas. E é comum. É natural. Eu falei para o rapaz que eu passei lá ontem, mas ele não estava. É mentira. É tão pequeno, mas o problema maior não é nem o falar. É o isso não te incomodar. Isso não acendeu uma luz de, meu Deus, eu menti, me perdoa. Isso acontece comigo. Falando às vezes com os clientes, falam, nossa, eu te liguei. Eu falo, meu Deus, eu não liguei, me perdoa, Deus. Não liguei. Não vou fazer isso, em nome de Jesus. Eu preciso me atentar. Para nessas horas de reação, eu não ceder para... Enquanto isso estiver acontecendo, é bom. Quer dizer que o Espírito Santo está lá. O problema é quando isso se torna comum, parte da sua natureza. Não tem problema. Iniquidade. Institucionalizar o pecado dentro da minha vida. E o problema dessa iniquidade, de institucionalizar isso, é porque quando isso acontece, quando a iniquidade chega,
é porque o Espírito Santo já se calou. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala por 2, por 3 vezes, depois ele escala. Ou seja, ele avisa por um tempo. Esses 400 anos de silêncio foi Deus falando de todas as formas. E quando chega em Malaquias, ele vai direto do peito deles. E começa a falar ponto por ponto do erro desse povo. E mesmo assim esse povo resolve continuar. Deus sai e fala, continuem. Continuem indo na igreja, continuem oferecendo oferta, fazendo sacrifício, continua. 400 anos sem falar. Isso nunca tinha acontecido no relacionamento de Deus com o homem. Mesmo em períodos onde você não vê o relacionamento de Deus com o homem, com Deus liberando uma palavra, vindo com uma profecia, quando você vai estudar a Bíblia, não é considerado um período de silêncio. Esse sim é um período de silêncio. Um período onde parece que Deus sumiu. E um período onde nunca a igreja esteve tão estruturada como ela estava aqui. Talvez essa estrutura tenha até sido o maior dos problemas. No versículo 3, só para explicar algo. A vida inteira, todo domingo eu ouvi esse Malaquias 3:10. Na hora da oferta, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Quando a Bíblia fala sobre não faltar mantimento na casa, mantimento era literalmente mantimento guardado para suprir necessidade de órfão e de viúva. Isso era mantimento. Por isso que os dízimos deles não eram dinheiro. Os dízimos deles eram alimentos. Que eles levavam de toda a colheita, e parte daquilo, os 10% do alimento era guardado. Para quê? Para ser mantimento, para suprir órfão e viúva, para suprir quem tivesse em dificuldade. Isso quer dizer que o dízimo não se converte em dinheiro? Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que o propósito é esse: suprir o reino. O propósito não é construir igreja, o propósito é suprir. Quando eu falo não é construir, é porque uma vez eu ouvi um pastor pregando, e ele falou isso: nunca se usou dízimo na Bíblia para construção. Sempre que ia se construir, levantava-se ofertas. E por uma coisa lógica, porque o dízimo naquela época era mantimento. Não era ouro. Ouro e prata eram sempre ofertas voluntárias que eram levantadas. E nem se precisava também. Quando Davi vai construir o templo, Deus move o coração do povo. E Davi levanta todo o recurso durante a vida dele. No fim da vida dele, ele ainda dá toneladas, centenas de toneladas de ouro e prata dele. Não era da igreja, não era do templo, dele. E o povo, quando vê tudo aquilo, começa a arrancar pulseira, colar, tudo, e jogar lá na frente também, como oferta para a construção do templo para Deus. Não confunda isso com a gente levantar prédios. O templo é lugar de adoração. Então entenda esse texto. Esse texto não é traga o dinheiro e faça a prova de mim que eu vou abençoar você e te dar mais dinheiro. Isso aqui é de toda a sua colheita, traga a parte que cabe ao templo e não vai faltar para você, você vai ver. Dá um pouco da sua comida e não vai te faltar. Eu cuido disso. Pode fazer prova disso. Isso só para efeito de você entender. O texto que a gente leu de Salmos, querido, volta para Salmos, você deixou marcado? Salmo 119. Versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Davi escreveu isso, e aí se foi Davi, se não foi, é outra história. Esse texto, naquela época não tinha iluminação pública. À noite, para você sair, você tinha que levar a lamparina na mão, você tinha que carregar tochas de luz. Quando ele fala sobre esse texto, o que ele está dizendo é: o que ilumina para onde eu vou andar, o que abre o caminho para onde eu vou andar, ou seja, a lâmpada para os pés, que é aquilo que ilumina o caminho onde eu vou pisar, e aquilo que ilumina a direção que eu estou indo, que abre caminho aqui em cima e embaixo, é a tua palavra. Ou seja, o que Davi está dizendo? Eu não ando sem a tua palavra. O que abre o caminho, o que mostra qual é o caminho e a direção, é a tua palavra. É aquilo que o Senhor me fala. E se eu não tiver luz? Não ando. Não tem como. E se você já morou em roça, já morou em lugares escuros, a não ser que tenha a lua muito forte no céu, você não consegue. Você não consegue ver para onde você está indo. Você tem um buraco na sua frente. A maioria dos tombos que você toma, andando com Deus, é porque você escolheu ir por caminhos que Deus não disse que era para ir. Você precisa entender, querido, que não é assim, você vai e Deus vem atrás. Eu resolvo ir para esse emprego e aí Deus vem atrás e abençoa. Nunca foi assim. É Ele vai na frente. É Ele fala, vai por aqui. E eu falo, mas eu estou com medo, está escuro. Vai na palavra. A palavra é a lâmpada para o caminho. E se eu não tenho a palavra? Se não tem a palavra, você vai para onde? Então quando Pedro fala, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida, não é simplesmente que se eu for daqui não vai ter boas palavras. É a palavra que guia, que vai dar essa vida para mim, está aqui. Para onde que eu vou? Qual é a palavra que me dirige, Jesus? Para onde eu vou? Porque aqueles homens que andavam com Jesus, tinha muita gente ali naquele momento. Nessa ocasião, tinha um monte de gente. E quando Jesus dá a palavra dura a respeito de pão para eles, eles começam a ir embora. Discípulos de Jesus começam a ir embora. E aí fica a turma mais próxima ali. Jesus fala, vocês querem ir também? Pode ir. Imagina esses homens quando saíram. Já teve momentos em que eu estava muito agoniado no ministério, cansado, querendo parar tudo. E eu parava e falava assim, mas eu vou para onde? O que eu vou fazer amanhã de manhã, na hora que eu acordar? Para onde eu vou? Eu vou inventar um caminho? Eu vou criar uma profissão? Vou criar... O que eu faço amanhã? Não tem. Porque eu desaprendi a tomar caminhos. Eu desaprendi a criar um lugar para andar. Por isso que dá angústia quando Deus não fala nada, porque eu tenho que ficar parado. Isso é o que Pedro está falando. Pedro está falando para Deus, mas o que eu faço se eu sair daqui? Eu vou para onde? Porque eu já descobri que essa palavra, que é a luz para o meu caminho, que mostra essa direção, está aqui, está na sua boca, Jesus. Aqueles homens que saíram, o que eles estavam dizendo é, vamos criar os nossos caminhos. E o mundo anda em trevas. O que é isso? Pessoas andando no escuro, sem saber para onde estão indo. Andando sem direção. Walking Dead, os mortos, zumbi andando, batendo na parede, vai para lá, para cá. E clamando para que Deus venha atrás de mim, vem me aparar, vem me pegar nesses tombos. E às vezes Deus pega por causa da misericórdia, não por causa do propósito. Porque não é você que estabelece o propósito. Meu propósito é esse emprego, e em nome de Jesus Ele vai me abençoar, porque é justo Ele abençoar meu emprego. Não sei se é. E Pedro então fala assim, não, eu vou ficar pescando e Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Não, o que eu tenho que ser não é pesca. Então a primeira coisa é, Pedro, sai daí. Mas para isso você tem que estar disposto a isso. Para começar a ouvir o que Ele quer. Porque enquanto você continuar chamando Ele para vir atrás dos seus sonhos, você já começou errado.
vem atrás abençoar esse trabalho, vem atrás abençoar ele. Deus fala, é para você matar tudo isso. Você nem sabe se isso é para você. Você está arrastando algo que você, sua família, seus pais planejaram e construíram para você. Mas o que te protege, Salmo 18:30 que a gente leu. A palavra de Deus é escudo. Ela não só é lâmpada, mas ela me protege. Por isso que quando eu confesso a palavra de Deus, isso tem poder no mundo espiritual. Só que eu não confesso a que eu quero. Eu confesso aquelas que são para mim. Não adianta eu chegar na beirada do muro e confessar que Jericó caiu e eu vou dar 7 voltas e falar, o problema é seu, você vai confessar o que você quiser, essa palavra não é para você. Agora eu posso confessar que Ele está comigo todos os dias. Então quando eu estiver sozinho, o diabo estiver vindo para cima e falando, você é um coitado, você não vale nada, ninguém te ama, e você vai confessar aquela palavra. O Senhor falou que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. E essa palavra se torna escudo nesse momento, para me proteger dessas coisas que Satanás lança. Mas essa palavra também só tem efeito se ela tiver fé. Por isso que fé é o escudo, lá em Efésios, na couraça, na armadura. Mas tudo é baseado na palavra que eu recebi de Deus. Você já recebeu a palavra de Deus? Se não recebeu, você tem que parar tudo. Porque senão isso aqui para você pode até ser legal, você pode passar a vida inteira, vir para o culto de domingo. Mas vai ser só um calmante natural. Um lugar que eu vou, volto em paz, volto tão bem para casa. Nossa, me faz tão bem. Eu conheço coisa que faz muito mais bem do que isso aqui. Pode te relaxar, tem os meninos que conhecem mais que outra. Você não precisa disso aqui. Isso se torna só emocional. Porque só tem efeito quando é construído em cima de uma palavra. E pode ser que a palavra para a sua vida seja: você vai continuar trabalhando, você vai ter uma vida normal, como todo mundo. E dentro disso eu vou te usar assim, assim, assim. E conforme você começa a andar nessa palavra, Deus começa a revelar seu ministério, que vai ser exercido, seja dentro da sua casa ou do outro lado do mundo. Mas Ele começa a revelar isso para você. Mas é a palavra. É naquilo que Ele liberou para você. E não com Ele vindo atrás. Porque quando essa palavra começa a perder força, começa a se enfraquecer, isso começa a gerar cansaço. O manter posição começa a ser cansativo. E quando eu estou cansado, eu começo a ceder. Abraão, cansado de esperar. Olha, vê Agar. E a história toda, se deita contra a mulher, faz outro filho por cansaço, por desânimo, em cima de uma palavra que moveu eles até ali. A palavra de Deus te protege em cada detalhe. A maioria das coisas que eu falo para alguns quando eu estou conversando, eu não sei, mesmo na hora, eu não sei que aquilo é algo inspirado por Deus. Às vezes eu falo para uns, não vai lá não, fica aqui. Eu não sei que aquilo é inspirado por Deus. Passa 2, 3 dias, acontece alguma coisa, eu falo, era Deus. Por isso que a palavra protege. O problema é quando eu começo a racionalizar essa palavra. Ah, mas se eu for, se eu não for. Você quer ver uma coisa prática? Helena, Clara, fala para elas, filha, não fica lá embaixo até tal hora. Você já ouviu falar assim? Quando mãe fala, ouve, porque sempre dá errado. Mas na racionalidade você não consegue explicar isso. Por que sempre dá? Porque é coincidência? Não. Porque a manifestação de pai sobre a vida de um filho é a manifestação de Deus. E essas mães e pais, às vezes, elas estão sem saber, profetizando sobre a vida dos filhos. Sobe antes da luz apagar. Ela está profetizando algo. Porque ela representa Deus. O pai representa Deus dentro de casa. E Deus se manifesta através da boca desse pai. O problema é quando o filho quer racionalizar. Mas, se eu fizer assim, não vai dar problema. E aí acontece.
Aí você fala, nossa, é coincidência. Não é coincidência. Não é sexto sentido. É manifestação de Deus na vida de pai e mãe. O que é o sabedoria, então? É quando Deus fala em Provérbios, filho, atente-se ao mandamento de seu pai e ao ensinamento de sua mãe. Amarra-os ao pescoço. Ele não está falando de Deus, atente-se ao de Deus. Ele fala do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque quando eles abrem a boca, sou eu me manifestando através deles. Então, quando ele falar para você, dorme do outro lado, acho que seria melhor. Você quer racionalizar? Você até pode, você tem razão para isso. É uma escolha sua. Ou você pode receber o pai na qualidade de pai para receber galardão do pai. Sabe quais os filhos que normalmente mais recebem herança do pai? Os que mais se parecem com o pai. Olha para famílias. Procure famílias. Você vai ver que os filhos que normalmente se beneficiam mais da benevolência do pai, quando eu falo da benevolência, não é só da intimidade, que também é real, mas que beneficiam dos bens, da herança, daquilo que o pai tem para deixar, é aquele que mais se parece com ele. Se parece mesmo. Não se parece porque nasceu assim, se parece pela convivência. Porque escolheu ter como modelo. E aí quando ele é criança, ele quer pôr a roupa do pai. E quando ele é adolescente, ele descobre que ele já é gente, ele quer fugir do pai. Mas quando aquela crise passa, ele volta e ele começa a se vestir igual ao pai. Sabe quando a gente brinca com o sapato do Caio? Olha o sapato do pai dele. Porque é natural. E por isso, se você também for chegar perto do pai dele, entrevistar o pai dele e perguntar sobre o Caio e a irmã, você vai perceber em quem o pai tem mais confiança. Por quê? Porque os iguais se atraem. E se o pai tivesse que amanhã nomear alguém para ficar com a administração das coisas, quem ia receber isso? Porque se parece. Por isso que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele tinha o coração igual de Deus. E ele se torna o maior rei que aquela nação já teve. O maior nível de autoridade de conquista que aquela nação teve foi dada para um homem que permitiu que o coração se parecesse com o do pai, mas que não questionava. Quando Deus fala, vira de lado, eu viro. Por quê? Porque a tua palavra, pai, me protege. E sabe por que ela te protege? Porque se eu falar para Clara, suba às 10, e acontecer algum problema no condomínio, porque ela ficou até às 10, quando alguém vier, eu vou falar, Clara, para trás, fui eu que falei. E no mundo espiritual também é assim. Então quando eu libero a palavra e falo, Miqueias, faz desse jeito. E o Miqueias faz, e aquilo der algum problema, Deus não vai nele, Deus vai ter em mim. Ele vai falar, a palavra e a obediência à palavra protege o Miqueias. Ele está debaixo de proteção. Ele não pode ser tocado por ter ouvido a palavra. Mas ele pode ser tocado amanhã por ter recebido uma palavra e não seguiu, porque achou que era bobagem, não tinha nada a ver com o espiritual, não tem nada a ver com Deus. E ele tem um problema com aquilo. Ele falou assim, a palavra te protege. Vocês entendem que é mais prático do que a gente pensa? A gente vive isso dia a dia no nosso cotidiano. Mas quando a gente leva para o relacionamento com Deus, a gente quer relativizar. Não é tanto assim. Isso aí eu sei, mas eu aprendi um outro jeito. E Deus fala, amém. Salomão aprendeu outro jeito de governar, diferente do pai. E destruiu o reino inteiro. E todos os filhos. Por isso que a Bíblia começa, e foi pior do que seu pai, e foi pior do que seu pai, e foi pior do que seu pai. Porque ele vai cada vez mais se desviando do primeiro. E de repente levanta um que fala, não, eu peguei o modelo daquele primeiro. Como Davi. Fiz como Davi. Ou não fez como Davi. Mas Davi é referência, por quê? Porque ele foi o mais... E por isso que ele é espelho de Cristo. Ele é referência da profecia da vinda de Cristo. Porque ele foi o mais próximo de Deus, em termos de coração, que as pessoas já viram. Um homem que o coração dele, a alma dele, a maneira de pensar dele se aproximava da de Deus. Então ele era desprezado pelo pai. O pai sequer chamava ele para participar de um almoço. Mas ele chegava e falava, benção, pai.
Os irmãos dele iam para a guerra, e por isso eles eram valorizados. Ele ficava lá um coitado. Aí o pai dele fala, pega aí amendoim e queijo, vai levar para os seus irmãos. E ele vai. Ele honra o pai dele como pai. Depois ele honra Saul como rei. Independente do que está acontecendo ao redor. Aquilo protege Davi. Você já parou para pensar? Israel naquela época era uma das nações mais poderosas. Não conseguiu capturar um homem durante 5 anos. Um dos exércitos mais poderosos não conseguiu pegar um homem que ficava rodeando. Ele não fugia para longe. A gente lê tantas vezes essas histórias que às vezes a gente perde a sensibilidade do quanto Deus guardou ele. E Deus não guardou ele levando para longe, guardou ele segurando ele na palavra. Você vai ser rei desse lugar. Mas se eu ficar aqui eu vou morrer. A palavra te protege. A palavra te guarda. O problema é quando você quer criar uma nova palavra, porque aquela está demorando para acontecer. Ou quando você perde valor em princípios estabelecidos por Deus. Aí esse filho fica velho. E quando a herança dele é muito menor que a dos outros, ele vai brigar com o pai. Ah, eu sou teu filho também, você não deixou nada para mim. Porque você está brigando por um direito que você acha que tem, por descendência. Mas não buscou se parecer com o pai. Isso vale para Deus. Você batendo na porta de Deus para pedir o que Ele tem que te dar porque você é filho. E não buscando se parecer com Ele. Se você se parecer com seu pai, naturalmente, a herança vai passar para você. E vai passar porque Ele vai sentir segurança de que você vai dar continuidade. Eu vivia isso com funcionário. Não adianta. Chegava funcionário para fazer entrevista e o cara vinha cheio de brinco. Eu olhava e falava, não. Porque isso é preconceituoso? Não, porque esse cara vai conversar com o meu cliente. E se ele não for uma extensão de mim nesse tratamento, eu não quero. Porque esse lugar me reflete, ele tem que ser uma extensão de quem eu sou. E se ele não for, ele pode ser o melhor funcionário do mundo, mas ele não serve para o propósito. Do jeito que ele chegava, eu já olhava e falava, não tem nada a ver comigo. Isso não quer dizer que se ele tivesse arrumado do jeito que eu penso. Mas isso quer dizer de sondá-lo. E falar, você vai ser uma continuação. Pode não ser agora, mas se você estiver disposto, você vai conseguir ser essa continuação. É como eu olhar para a Clara e ver a forma que ela dirige. Falar, não, você não dirige como eu. E como você quer o meu carro, você tem que dirigir como eu. Ainda que se adapte a algumas coisas ao longo da sua vida. Ah, mas tem que ser do seu jeito? Não, mas no meu carro tem. Simples assim. Por isso existem diversidades de ministérios. Multiforme graça. E por isso Deus vai levantar o pastor todo tatuado. E Deus vai levantar. E vai levantar gente tatuada, cheia de piercing. E vai, e glória a Deus por isso. Por causa do propósito que Deus tem na vida daquele homem. Para alcançar pessoas. Deus vai levantar aquele homem e vai trazer pessoas que pensem igual e são muito similares. Para se moverem na direção do propósito. E comigo, dentro disso. Simples assim. Uma casa em que normalmente você tem um filho todo rebelde, todo arrebentado, o outro todo certinho. E você vê esses filhos, vai olhar pai e mãe. Se não está destruída a relação com os filhos. Se os filhos não cresceram cada um por um lado. Cresceram. Por isso assumiram personalidades e identidades totalmente opostas. E não as do pai e da mãe. Porque cada um gere de acordo com a sua natureza. Eu não sei, ou talvez até saiba, onde isso se aplica na vida de vocês, de todos, de alguns. Mas você precisa sondar isso. Eu sei que para a maioria aqui, talvez o cuidado com as coisas de Deus, da gente não permitir que algumas coisas comecem a se desgastar e a gente falar, ai que canseira, na hora de oferecer. Questão de oferta e de dízimo é algo que a gente tem que sondar nosso coração quase que uma vez por mês. Como eu estou fazendo isso? Com que coração eu estou fazendo isso? Porque
assim para a gente perder. E para de repente eu estar fazendo de qualquer forma. Eu estar chegando aqui, lembrando aqui, oh meu Deus. Ou eu passar o mês inteiro e falar, Senhor, você sabe que eu estou sem dinheiro, não tenho nada. Deus fala, amém, filho, eu sei. E você está ajudando. Mas sem parar para preparar algo para Deus. Oferta não tem a ver só com dinheiro. Oferta tem a ver com entrega. A entrega, às vezes, é olhar para o seu guarda-roupa e falar, eu vou dar uma camisa minha para alguém. Eu vou separar algo. Eu quero abençoar a vida de alguém. Eu vou ligar para alguém e falar, vem aqui em casa. E quando ele chegar, eu vou preparar uma mesa para ele. Isso é praticar a generosidade. Isso é estimular seu coração a servir, constantemente servir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia a gente tem o Natal agora, Natal com Cristo, dia 19. Ano passado a gente fez aqui, eu nem sabia que era Deus, achei que fosse coisa minha, e a gente fez uma semana aqui, a primeira semana de oração, e a gente chama isso de primícias. Existe uma festa no meio do povo de Israel, que foi uma festa estabelecida por Deus. Chama Festa das Primícias, ou Festa das Cabanas. O que era essa festa? Quando eles acabavam a colheita, antes do inverno, eles terminavam de colher tudo aquilo, eles se dirigiam todos para o mesmo lugar, para onde estava o altar, para oferecer as primícias para Deus. Então eles levavam a primeira parte da colheita, do rebanho, a parte mais bonita, eles iam para lá. E eles passavam 6 dias em festa naquele lugar, entregando a primeira parte da colheita anual para Deus. E isso foi estabelecido por Deus. Isso não foi estabelecido por homens. E nós praticamos isso. Esse ano que vem, a gente vai fazer isso. Começa dia 4, que é uma segunda-feira. Entenda que para eles fazerem isso, querido, não era algo simples, era sacrificante. Eles viajavam a pé, muitos quilômetros de toda a região de Israel, para chegar ali e montar tendas. Era chamado de Festa das Barracas também, porque não tinha lugar na cidade para todo mundo dormir. Então eles montavam barracas de galhos e folhas em todas as colinas ao redor. E dormiam ali. Então era quase que 24 horas de festa. Dormia, acordava, era festa acontecendo, voltava, descansava mais um pouco, descia. Nós vamos ter isso aqui de segunda, dia 4, até sábado. E nós vamos ter turnos de adoração aqui, o tempo todo. Pela quantidade de pessoas, nós só não vamos ter nada de madrugada, embora isso aqui vai estar aberto também. Mas de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, isso aqui vai estar aberto. Alguém vai vir para cá às 6 da manhã para ministrar louvor aqui. Às 9 da manhã, alguém vai assumir louvor aqui durante 1 hora. Às 10 da manhã, alguém vai trazer uma palavra aqui. Depois às 2 da tarde, às 3 da tarde e às 8 da noite tem o culto aqui de oração. Durante todos os dias. Vai ser cansativo. Como era para aquele povo. Mas era bom. Como foi bom sempre que a gente fez algo aqui. Eu sei que a maioria trabalha, não se pese com isso. Mas se você tiver como se programar para esse dia eu tenho uma folga, eu não vou, eu vou passar o dia lá em oração, em busca, faz isso. Se prepare para ofertar, e não é para ofertar só aqui. É se prepare para presentear a Deus, para presentear pessoas. São dias de dar tempo, de pegar aquele tênis que você tem e falar, eu vou dar para tal pessoa isso aqui. Eu ouvi tal pessoa comentando outro dia que gosta muito disso, que queria ter. Eu quero fazer isso. São dias de entregar, não só os seus dias, de se entregar, de se colocar em segundo lugar, e rasgar. Todas as vezes em que nós fizemos isso aqui, nas primícias, depois nós fizemos no aniversário do ministério, a gente viu coisas sobrenaturais acontecendo aqui. A gente viu Deus se movendo de uma forma, não só no visível, mas a forma como Deus liberou ministérios aqui, a forma como Deus curou pessoas aqui dentro, liberou dons aqui, nesses dias de entrega intensa em que a gente ficou aqui. Esses quartos vão estar abertos, eu vou tentar dormir aqui alguns dias, ficar aqui, sem ir embora daqui.
Jejum, você sabe que é básico. Tente jejuar o que você conseguir. Mas entenda, querido, a Bíblia diz que se a primícia for santa, todo o resto é santo. Você vai pegar a primeira semana e vai se rasgar. Na intensidade que você puder e conseguir. Amém, querido?